Bom dia. Para a Ibrozelov, eu sou o Dr. Busorg Sonnenfeld e gostaria de demonstrar um pouco as capacidades do sistema Ibrozelov versão 4. Para exemplificar isto, eu vou usar alguns exemplos de casos clínicos que poderiam apresentar-se na sua instituição hospitalar. O primeiro caso clínico trata-se de um paciente masculino de 70 anos de idade, 80 kg de peso, que entra no departamento de clínica geral com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. Adicionalmente, ele tem um problema de falha cardíaca congestiva e está com ordem de restrição de líquidos. O médico prescreve para o tratamento da pneumonia eritromicina endovenosa, 5 mg por quilo de peso, cada 6 horas. Agora demonstraremos como usar Ibrozelov para administrar a medicação. Ibrozelov pode ser utilizado em 3 etapas fáceis. O primeiro passo é selecionar o peso. Os pesos são apresentados nas zonas localizadas acima. Esta primeira página mostra as zonas pediátricas. Para obter um peso adulto, clique no símbolo de maior que para ver as zonas de peso adulto. Este paciente tem 80 kg, então comece escolhendo a faixa de dosagem de adulto. O segundo passo é selecionar a droga. Nós iremos realizar este passo digitando as primeiras letras de eritromicina na caixa a pesquisar. Eritromicina requer um peso mais refinado para a dosagem de adultos. Este paciente tem 80 kg, então vá em frente e escolha 75 a 90 kg. Assim que você fizer isso, você verá todas as indicações para a eritromicina. O terceiro passo é selecionar a indicação. Como você pode ver aqui, eritromicina mostra tanto indicações para uso oral quanto para uso endovenoso, bem como a dose correspondente. Para este paciente, vamos selecionar pneumonia adquirida na comunidade EV. O que aparece é a página virtual Ibrozelov para esta indicação. A página virtual Ibrozelov é a única a lhe dar exatamente o que você precisa e nada mais. Em uma referência de medicamentos tradicional, você perde tempo em folhear páginas de informações irrelevantes sobre a eritromicina. Neste exemplo, a página virtual Ibrozelov precisamente ensina você a dar ao paciente de 80 kg eritromicina endovenosa para a pneumonia adquirida na comunidade. As primeiras informações de texto descrevem como preparar e administrar o medicamento. Já que o paciente está sob restrição hídrica devido à insuficiência cardíaca congestiva, talvez seja melhor preparar a concentração de 5 mg por mililitro, conforme indicado. Você pode selecionar a concentração de 5 mg por mililitro na tabela de dosagem. Quando você clica sobre a concentração, ela se torna destacada de amarelo e você especifica a concentração alvo para a mistura. Em seguida, abra a ferramenta de mistura, selecionando, clique aqui para instruções de mistura. Seguindo a orientação das instruções de mistura, você teria que aspirar 8,3 ml da concentração inicial de eritromicina, misturá-los com 74,7 ml de solução salina e atingir um volume final de 83 ml. Você não tem que calcular as doses ou a diluição. O Ibrozelov tirou a matemática da medicina. Agora que o medicamento está preparado, você continua a ler as instruções de Ibrozelov para administrar a droga ao paciente. A primeira coisa notável é que este medicamento não deve ser misturado com soluções que contêm glicose. Você vê que o paciente está recebendo glicose devido a outra medicação. O Ibrozelov acabou de prevenir o uso de soluções incompatíveis na mesma linha venosa. Antes de deixar a sala de preparação de medicação, você pode pegar um outro equipe endovenoso para iniciar a administração de eritromicina em um acesso diferente. Uma rápida revisão das observações e reações adversas alerta que este medicamento é contraindicado para pacientes que recebem simultaneamente a lovastatina ou simvastatina. Devido à história cardíaca do paciente, você rapidamente verifica sua lista de medicamentos e confirma que ele não está recebendo qualquer uma dessas drogas.
Além disso, na seção de reações adversas, você observa um potencial para ocorrerem efeitos secundários cardíacos. Você decide ligar o monitor cardíaco durante a infusão para diminuir o risco. Já que o Abruzzo recomenda o uso de uma veia maior para esta droga devido ao aumento do risco de flebite, você opta por administrar o medicamento através da veia antecubital do paciente, ao invés de outro local venoso periférico na sua mão. Programe a infusão para 1 hora, conforme as instruções, e o paciente com segurança recebe a medicação sem incidentes. Além disso, você economizou tempo por não ter que ler páginas de informações em um manual de referência, que na maior parte são irrelevantes. Existem outros recursos nesta página virtual, tais como o código QR no canto superior direito da tela, bem como nos botões Novo Registro, Ordenar e Administrar no canto inferior direito. Não iremos rever essas funções neste vídeo, mas eles podem ser vistos em um tutorial separado. Em resumo, como o Ibrozelov ajudou nosso paciente com pneumonia? Em primeiro lugar, Ibrozelov rapidamente notificou a enfermeira e o médico da disponibilidade de uma solução mais concentrada. Isto diminuiu o risco de sobrecarga de líquidos e, subsequentemente, diminuiu sua falta de ar. Também, o Ibrozelov mostrou à enfermeira que o medicamento é incompatível com as soluções de infusão endovenosas utilizadas no momento, e isto impediu precipitação na linha endovenosa. Ibrozelov recomendou a utilização de uma veia maior devido ao risco de flebite. Seguindo estas instruções, impediu-se a flebite e diminuiu o desconforto do paciente. Finalmente, o Ibrozelov alertou para um potencial de efeitos adversos cardíacos. Escolheu-se colocar o paciente no monitor cardíaco durante a infusão. Isto aumentou a segurança do paciente. Para comparar o Ibrozelov com uma referência de medicamentos tradicional, você deve primeiro lembrar que uma referência regular agrupa tudo pela droga. Você tem que ler através de parágrafos de texto irrelevante para descobrir as instruções para um determinado diagnóstico. O Ibrozelov, por outro lado, é organizado não só pelo nome, mas também pelo diagnóstico e peso do paciente. O cuidador, assim, vê só o que é relevante para o paciente. Isto economiza tempo e evita erros. Além disso, as instruções para misturar os medicamentos não são localizadas em referências tradicionais. Isso teria exigido um telefonema para a farmácia ou, potencialmente, uma terceira referência. E, como sempre, o Ibrozelov faz todos os cálculos em mililitros, evitando, portanto, erros de cálculo. Nos últimos minutos, te mostrei vários casos onde Ibrozelov economizou tempo e evitou erros em comparação com uma referência tradicional. Em conjunto com o Ibrozelov, o homem hipotético de 70 anos de idade recebeu o tratamento muito mais rapidamente do que o normal e foi mais provável se recuperar com menos complicações. Agora vamos para um cenário clínico diferente. Trata-se de um paciente feminino, pediátrico de 2 semanas de idade, que chega de um departamento de emergência de noite no seu plantão. Está com dispneia extrema e cianose. O médico tem a suspeita de oclusão do duto arterioso e prescreve uma infusão de alprostadil a ser administrada imediatamente. Após acessar o sistema de Ibrozelov, você iria novamente através de 3 passos fáceis. Primeiro, selecione a zona de 4 kg de peso. Em seguida, você pode procurar o medicamento alprostadil usando as categorias no lado esquerdo da página. Clicando sobre a categoria de infusões, exibirá as drogas. Alprostadil está no topo da lista, porque eles estão em ordem alfabética. Vamos fingir que você inicialmente seleciona a concentração de 20 microgramas por mililitro. Rapidamente, percebe que o que você quis selecionar foi a concentração de 10 microgramas por mililitro. Felizmente, uma seção na parte inferior da página contém links relacionados. Você clica sobre a concentração de 10 microgramas por mililitro, trazendo uma nova página virtual. Ao abrir as instruções de mistura, siga as instruções para misturar 1 ml da concentração inicial de alprostadil com 49 ml de solução glicosada 5% para um volume final de 10 microgramas por mililitro.
Se você deseja alterar o volume final, você pode simplesmente colocar o cursor no campo e digitar um novo número. A matemática vai mudar novamente para você. Para infusões contínuas tais como esta, você pode também alterar a concentração inicial. Digamos que você tem uma bolsa de 100 ml e quer fazê-lo muito simples. Altere o volume inicial de solução glicosada 5% para 100 ml e veja como você agora, adicionando 2 ml de alprostadil de 500 microgramas por mililitro, vai obter a sua solução final. Imediatamente no topo da página virtual, há instruções para refinar o peso do paciente para a dose mais exata. Na verdade, este paciente pesa 4,3 kg, portanto clique em 4,3. Como você pode ver, a tabela de dosagem ajusta automaticamente. A tabela de infusão abaixo atualiza imediatamente para a dose correta e o mililitro por hora correto correspondente para configurar a bomba de infusão. O médico ordenou a infusão a ser iniciada em uma taxa de 0,1 microgramas por quilograma por minuto. Se você clicar na dose de 0,1 microgramas por quilograma por minuto, muda-se a linha amarela para fácil identificação. Os mililitros por hora correspondentes estão listados à direita. Este é o que você vai configurar na sua bomba de infusão. Quantos cálculos teriam sido exigidos caso contrário? Novamente, o Ibrosilov tira a matemática na medicina. Acabou de impedir alguns cálculos complexos e sujeitos a erros. Infelizmente, o paciente não está melhorando rapidamente, portanto, o médico opta por aumentar a dose para 0,11 microgramas por quilograma por minuto. Novamente, você apenas clica sobre a dose de 0,11 microgramas por quilograma por minuto e imediatamente à direita está o mililitro por hora correto para sua bomba de infusão. A criança está se tornando hipotensa e requer uma infusão de dopamina, mas devido à sua pobre perfusão, o único acesso endovenoso disponível é um acesso de artéria umbilical. Ela realmente precisa da dopamina, mas deve continuar a receber o alprostadil. Você pode combiná-las? Felizmente, na parte inferior da página virtual, há informações de compatibilidade em Y. Conforme listado aqui, dopamina é compatível com alprostadil, então você pode administrar ambas as drogas ao mesmo tempo. Considere quanto tempo só foi economizado por não ter que pegar um segundo acesso endovenoso ou ter que entrar em contato com a farmácia ou outra fonte de referência para determinar se as duas drogas poderiam ser administradas juntas. Gradualmente, o paciente melhora e estabiliza enquanto sob seus cuidados. Ela é transferida para a UTI pediátrica e faz uma recuperação completa. E como o Ibrosilov ajudou nossa criança? Primeiro, o Ibrosilov tirou a complexa matemática de misturar a infusão de alprostadil. A vantagem é que o tratamento começou imediatamente. Ibrosilov mostrou à enfermeira como programar as taxas na bomba de infusão endovenosa. A enfermeira não precisou calcular matematicamente os mililitros por hora corretos para a bomba de infusão quando aumentou ou diminuiu a dose. A vantagem é que os erros potenciais foram reduzidos. E, em terceiro lugar, o paciente necessitou de uma infusão de dopamina, mas um segundo acesso endovenoso não estava disponível. O Ibrosilov rapidamente mostrou que a dopamina é compatível em Y com o alprostadil. Portanto, a enfermeira não perdeu tempo preparando um segundo acesso endovenoso. Estes foram alguns exemplos para mostrar como Ibrosilov ajuda a aumentar a segurança do paciente e eliminar a matemática da medicina. Obrigado por ter visto este vídeo e aprendido mais sobre o sistema Ibrosilov.